Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos aqui na Rádio Sensorial FM, iniciando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez em mais uma quinta-feira. Eu sou Mãe Auren, tô sempre aqui acompanhada do meu pai de santo, Pai Joãozinho, que eu já vou pedindo a sua bênção, Pai Joãozinho. Eu vou pedindo a bênção de todos e, claro, eu quero agradecer a todos, quero agradecer a todo mundo que acompanha o nosso programa em toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Sensorial FM. Mas lembrando que se você perdeu algum programa aqui, Umbanda Sem Fronteiras, você pode encontrar todos os nossos programas lá no canal do YouTube da Rádio Sensorial FM. Então você corre para lá, já aproveita para seguir o canal lá no YouTube e aí você acompanha todos os programas do Umbanda Sem Fronteiras e todos os programas aqui, os programas maravilhosos da Rádio Sensorial FM. Também quero aproveitar e mandar muita luz, muita alegria, muita saúde para todos vocês nessa quinta-feira. Eu estava conversando com o Pai Joãozinho, porque às vezes a gente para conversar, para alinhar os temas, o que a gente vai conversar aqui no programa, e ele falou sobre perdão, se perdoar, perdoar os outros, e eu achei um tema muito rico, um tema muito interessante para trazer aqui para vocês, E quando o Pai Joãozinho falou, deu essa sugestão para eu trazer aqui para vocês, eu fechei os olhos e parecia que eu estava vendo o pai Joaquim e a vovó Maria da Conga, que são os pretos velhos que me acompanham nessa trajetória da Umbanda. Eu senti um carinho tão grande deles no momento em que eu pensei nesse tema, como se eles estivessem me abraçando e passando uma mensagem de que eles iriam me ajudar a trazer com sabedoria, com consciência, esse tema para vocês, porque é um tema que a gente precisa falar muito sobre ele, a gente precisa falar com os outros sobre esse tema, a gente ainda tá assim, engatinhando quando o assunto é perdão, Então assim, eu já fiquei muito feliz de ter esse carinho e essa presença deles, porque os nossos pretos velhos, as pretas velhas, os pretos velhos, eles trazem muito esse tema, E todos esses anos que eu venho trabalhando com eles, através da incorporação, cedendo esse meu corpo, a minha voz, os meus gestos, para que eles passem as informações, os aconselhamentos. Eu vejo, porque eu sou uma médium consciente, eu vejo, eu escuto e eu aprendo muito sobre perdão com eles. A cada consulente que vem, a cada mensagem que é passada, eles sempre estão falando sobre esse tema, E eles falam com muita propriedade, eles falam de um lugar de muito amor, sabe? E não julgamento, e não crítica. Eu sinto muito, aliás, eu sinto muito é uma palavra que eu vou falar para vocês em relação a perdão, é uma palavra que eu gosto muito, mas agora falando no sentir mesmo, assim, eu sinto que esse tema tá muito ligado à linha dos pretos velhos,
porque é preciso ter muita paciência, é preciso ter muita sabedoria quando a gente fala sobre perdão, né? E hoje, nessa quinta-feira aqui, trazendo esse tema para vocês, a minha proposta, antes de eu começar a falar com vocês sobre como eu sinto, como eu aprendi com eles, como eu aprendi em diversos estudos que eu venho fazendo, eu queria que você parasse alguns instantes agora, fechasse os seus olhos, respirasse profundamente e perguntasse para o seu corpo como você se sente quando você pede perdão a alguém. Como você se sente quando alguém pede perdão para você. Porque às vezes quando a gente fala sobre esses temas, que são temas comuns, né, ou temas que já foram muito falados, ou que a gente às vezes acredita que tem total controle e sabe muito sobre esse tema, a gente fala a partir de uma mente. E a nossa mente, ela é automática. Então ela é papum. Pergunta, ela já vem com a resposta pronta. E muitas vezes essa resposta pronta não é exatamente como você se sente, não é exatamente como você agiria, né? Essa mente, né, quando a gente fala sobre a mente, sobre seus pensamentos, ela vem de forma automática para te proteger. Então, às vezes, se eu perguntasse para vocês, sem pedir que vocês fechassem os olhos, sem pedir que vocês se conectassem e conversassem com o corpo, não a partir do pensamento, vocês iam falar, não, para mim é de boa pedir perdão. Ah, eu peço perdão tranquilamente. Ah, eu nem ligo quando as pessoas pedem perdão para mim. Mas às vezes não é assim. Às vezes quando a gente pede perdão, aperta o peito. Às vezes a gente sente arrepio. Às vezes a gente sente dor no corpo, porque aquilo não é confortável. Mas a nossa mente está falando que é confortável. Então eu queria que para a gente começar essa conversa sobre perdão, vocês realmente parassem, né, antes de eu voltar para o segundo bloco, e perguntassem para o corpo de vocês e sentissem a partir do corpo como você se sente quando a gente fala sobre perdão. E eu vou deixar mais uma pergunta antes de eu começar o segundo bloco. Você costuma pedir perdão para você mesmo? Como você se sente nesse lugar de pedir perdão para você? De olhar para as suas atitudes, olhar para as coisas que você já fez, né, tudo aquilo que você vem fazendo ao longo dos tempos, você olhar lá para trás, olhar para as suas atitudes, como é pedir perdão para você mesmo? Das coisas que talvez hoje você não faria, mas que algum dia você já tenha feito. Como é isso? Então eu deixo esse questionamento aqui para vocês e eu volto no segundo bloco para a gente conversar um pouquinho mais sobre perdão, sobre auto-perdão, sobre pedir perdão, sobre receber e perdoar os outros. Aguenta aí que eu já volto. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estou de volta aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. E hoje o convite é a gente conversar sobre perdão, né? E eu deixei algumas perguntas para vocês, algumas reflexões no primeiro bloco. E eu queria agora começar falando sobre o auto-perdão. Eu acho que a coisa mais importante que existe, pelo menos na minha opinião, no meu sentir, quando a gente fala sobre perdão, é a gente começar a partir de nós mesmos, de nós mesmas. Como que eu lido com o auto-perdão? Eu costumo olhar para mim, né, fazer esse exercício de ir ali na frente do espelho, olhar bem dentro dos seus olhos e se perdoar de todas aquelas atitudes que talvez hoje, aqui, no agora, você não teria feito, mas em que algum momento da sua vida, por alguma razão, por algum motivo, você tenha feito algo do qual você se arrepende, do qual você tem certeza que hoje você não agiria da mesma maneira,
Você consegue fazer esse exercício? Porque eu acredito que nós somos os juízes mais carrascos que existem. Com a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente é capaz de aceitar algumas coisas, é capaz de lidar com algumas coisas de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais consciente com os outros. Mas as críticas que a gente tem com a gente mesmo, os julgamentos que a gente faz pra gente mesmo e como a gente se sente quando faz uma coisa que não é legal, né? Uma coisa da qual você se arrepende, essas atitudes elas são muito mais rigorosas quando a gente está de frente para nós mesmos, para nós mesmas. Eu sinto isso, sabe? Eu sinto que quando é comigo é mais difícil. Quando é com os outros parece que o nível, sabe? Ali o que faz algo ser bom ou algo ser ruim, a régua, ela é diferente quando ela é com os outros do que quando ela é comigo. E outra coisa que eu sinto também é que se eu não consigo me perdoar, sabe? Se eu não consigo fazer esse exercício de auto-perdão comigo mesma, que é alguém que eu conheço profundamente, ou que eu venho buscando conhecer profundamente, é porque a gente sabe o porquê que a gente faz as coisas, a gente sabe o que a gente estava sentindo, a gente sabe o que a gente estava pensando, né? A gente se conhece por gente desde ali quando a gente está dentro da barriga, né, das nossas mães. Não tem ninguém no mundo que me conheça melhor do que eu mesmo. E se mesmo assim, né, num ambiente onde eu conheço quase tudo, ou seja, um único ambiente onde eu acredito que eu tenho um pouco mais de controle sobre as variáveis, que é nesse universo eu comigo mesma, se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo fazer esse exercício de me encarar sem as minhas máscaras, né, sem aquelas fantasias que eu coloco, se eu consigo me encarar, assim, de frente mesmo, na realidade, e eu não consigo me perdoar, como que eu vou querer fazer isso verdadeiramente com os outros? Eu, a Auren, acredito que é quase impossível. Vai ser mais uma vez fazer algo da boca para fora, sabe, naquela mente automática? Sabe quando alguém vem e te pede perdão, ou quando você pede perdão para outra pessoa, só que parece que saiu da boca para fora? Aí a pessoa faz qualquer coisinha, você volta naquele pensamento, volta naquele momento e aquilo começa a te corroer, né? Fala, eu sabia que eu não podia contar com essa pessoa porque ó, ela já fez uma vez, ela tá fazendo de novo. Parece que nada aconteceu, parece que aquele pedido de desculpa, aquele pedido de perdão, ele foi da boca para fora. Então, eu tô aqui hoje para convidar vocês a fazerem esse exercício de auto-perdão. Realmente, pega um espelho aí na sua casa, senta de frente para o espelho, olha bem dentro dos seus olhos e peça perdão para você por algo que você se arrepende. E quando eu falo para você pedir perdão para você mesmo, você tem que entender que o que você tem de pensamento hoje, o que você tem de experiência, né, as coisas que você aprendeu durante a vida. E eu digo coisas como ter mais paciência, ter mais empatia, ter mais amor, ter mais caridade, ter tantas coisas que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Você tem que entender que essas coisas que você aprendeu, você tem de ferramentas no hoje, no aqui, agora. Mas quando você olha lá para trás, você tem que tentar lembrar que naquele momento talvez você não tinha essas ferramentas que você tem hoje. Quando, né, vamos pensar em alguma coisa que eu tenha feito, sei lá, há 5 anos atrás, eu era uma pessoa diferente. Talvez eu não sabia tudo o que eu sei hoje. Seja porque eu estudei, seja porque eu experienciei coisas, seja porque eu fui vivendo a vida. E a gente vivendo a vida, a gente aprende. Então, a primeira coisa nesse exercício de você olhar para você mesmo e pedir perdão
É você entender que você já não é mais a mesma pessoa. Não dá para você se julgar com as ferramentas que você tem hoje. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para as atitudes que você teve e entender que naquele momento era isso, talvez, que você poderia ter feito. Hoje você não faz, mas porque hoje você é uma pessoa com mais experiência, com mais conhecimento, com mais bagagem. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês nesse exercício é para olhar de frente para você e entender que aquela pessoa, que aquele momento era talvez o que você podia fazer. Não era a melhor coisa, não foi a melhor coisa e tudo bem. E agora, assim, com esse conhecimento, com esse entendimento de quem você era, das coisas que eram possíveis, de tudo que foi acontecendo ao seu redor, aquilo era o que você podia ter feito. Eu aceito que aquilo era o que eu podia ter feito. Eu aceito, olhando no espelho, que eu fiz isso. Eu aceito que talvez eu errei. E como humana, nesse planeta Terra, aprendendo, eu vou errar, e vou errar, e vou errar mais uma vez. Mas o que eu vou fazer com esses erros? E é aí que entra o perdão, e é aí que a gente vai continuar falando no terceiro bloco. O que você aprendeu com esses erros? É aí que começa o auto-perdão. Você aceitando que você errou, aceitando que talvez você não tinha as ferramentas que você precisava há um tempo atrás, e se perguntando, o que eu aprendi com tudo isso? O que hoje, nesse momento, eu posso fazer com essas atitudes que eu tive? E aí o caminho do auto-perdão acontece. Mas a gente vai conversar mais sobre isso no terceiro bloco. Fica aí que eu já volto. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM. A gente está falando hoje sobre o perdão. No segundo bloco falamos um pouco sobre o auto-perdão, que eu acredito que seja o início, né? A gente aprender a perdoar, né? A se perdoar em primeiro lugar, para daí então a gente continuar essa caminhada e aí sim começar a entender um pouco mais sobre pedir perdão e aceitar o pedido de perdão das outras pessoas. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente começar falando, que é quando você faz algo, né? Aquilo tá feito. Não tem como voltar no passado, gente. Aliás, não existe passado, ao meu ver. Passado já foi, só existe o momento presente. E o futuro ainda vai acontecer. E quando ele acontecer, ele é presente. Então, não tem passado, não tem futuro. Isso significa que quando você faz algo, ou quando alguém faz algo para você, aquilo está consumado, aquilo está feito. Uma palavra não volta para dentro da boca, uma atitude não volta atrás. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que aquilo foi feito e ponto final. Não tem como voltar atrás. Não tem como você passar uma borracha e apagar o que foi feito. Não tem como você colocar uma pedra. Aliás, até tem como você colocar uma pedra, mas em algum momento essa pedra vai levantar e aquela sujeira toda que estava ali do que aconteceu, ela continua ali. Ela não foi embora. Então, quando a gente fala em pedir perdão para os outros, ou quando alguém vem pedir perdão para a gente tem que entender que isso não faz com que o que tenha acontecido, ou o que você fez, ou o que fizeram com você, seja apagado. Então, aquela ideia de que, quando você pede perdão, você tem que, quando você recebe um perdão, ou quando você fala para alguém, eu te perdoo, aquele fato foi apagado, e se você lembrar daquilo é porque você não perdoou. Gente, não tem como. Quando as pessoas falam do perdão desse lugar, é uma utopia, porque aquilo aconteceu, a dor aconteceu.
Então a gente tem que entender que quando alguém está pedindo perdão para você e você fala eu te perdoo, ou quando você pede perdão para alguém e alguém fala sim, eu te perdoo, não significa que aquilo foi apagado, né? Imagina, por exemplo, que você pega um prego e martela na madeira. Quando você tira aquele prego de lá, a madeira já está furada, não tem como. Você pode até passar um verniz, mas aquele furinho, aquele pontinho tá lá. Aquilo doeu, aquilo causou alguma coisa. E tudo bem, a gente tem que partir disso. E às vezes alguém vai pedir perdão para você, você vai falar do fundo do seu coração que você perdoa e a gente vai conversar, né, sobre isso, mas é preciso que em primeiro lugar você entenda que algumas vezes você vai lembrar dessa dor. Você vai lembrar que aquela pessoa fez algo porque doeu, porque tá ali. Agora a grande pergunta é: o que eu faço agora, hoje, no presente, com essa dor? O que eu escolho fazer no presente com essa dor? Eu aprendo com ela, eu ressignifico ela, eu escolho seguir o meu caminho daqui para frente com os aprendizados daquilo, ou eu fico apegada no passado, revivendo, remoendo, né, tentando e ficando ali no pensamento, aquilo doeu, aquilo me machucou, mas ele fez... Ai, não tem perdão. Para mim, o perdão é você entender que o fato aconteceu, que aquilo causou um sentimento, que aquilo causou algo em alguém ou em você e que isso não vai ser apagado, mas que a partir de agora você escolhe fazer algo com aquilo. E é a partir dessa escolha que a gente pode falar, sim, eu te perdoo, e os outros podem falar, sim, eu te perdoo, porque hoje, no presente, eu escolho fazer algo com isso, ressignificar isso. Então, eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente pede perdão para alguém, a gente pede e quer que aquela pessoa aceite e te abrace, te beije e tá tudo bem, uhul, vamos seguir a vida. E às vezes não é dessa maneira. A pessoa precisa de um tempo para entender, para ressignificar, para ver o que ela vai fazer com aquilo que causou nela. Então a gente precisa entender que não é porque a gente pediu perdão que a pessoa vai te perdoar e a vida vai continuar igual. Não é. Não se apaga nada do que foi feito. Mas também eu acho que é um bom momento da gente falar um pouco sobre os sentimentos e perguntar para as pessoas como elas se sentem. Por isso que eu falei da palavra sinto muito. Eu gosto muito da palavra sinto muito. Porque quando eu faço algo para alguém, eu sinto muito por eu ter feito isso. Eu sinto em mim que isso não foi legal. E talvez eu entre num lugar de empatia, de entender que aquilo você sentiu também. Quando eu falo algo que não foi legal, eu sinto muito por ter falado aquilo. Porque eu sei, eu sinto isso dentro de mim, de um lugar de empatia. Então a gente precisa, quando fala sobre perdão, falar também sobre a comunicação não violenta. Falar que a gente precisa colocar para fora como a gente se sente quando as pessoas fazem algo. Porque o perdão parte daí. Como você se sentiu quando eu fiz isso? Não é apenas, ai, perdão, eu te perdoo e boa, segue. Isso aí é do automático, isso da boca para fora. Olha, eu sinto muito porque eu te fiz sentir isso, porque eu fiz mal para você, porque eu fiz algo que não foi legal. Você realmente sente, você sabe que aquilo causou uma dor. E quando a pessoa fala, eu te perdoo por isso, é de um lugar de tipo, doeu. Fale sobre os seus sentimentos. Eu me senti mal, eu chorei, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, eu fiquei com medo. Como você se sentiu quando eu fiz algo para você ou quando alguém fez algo para você? A gente tem que sair desse lugar do vulgar, do me desculpa, oh desculpa, oh desculpa. Não, é muito além disso. Então, quando a gente fala sobre, perdão, eu acredito que essas coisas são importantes da gente pensar, da gente refletir, porque aí sim faz sentido você pedir perdão, você dizer sinto muito, e aí faz sentido você perdoar. E sai desse clichê que quando você perdoa você não pensa mais naquilo. Sim, você pensa, porque a dor existiu. Mas como você age em relação a esse pensamento? Daqui para frente, o passado não existe. E é isso que eu peço para vocês. E para finalizar, chamar o meu pai Joãozinho para vir conversar com vocês, eu queria também falar um pouquinho desse lugar de que às vezes quando alguém pede perdão pra gente, a gente se sente superior, né? Eu te perdoo, eu ser superior, perdoo essa pessoa que fez algo. Não.
Não é assim, isso não leva a nada. A gente precisa entender que quando uma pessoa está ali, né, sincera, se abrindo, né, reconhecendo que talvez ela tenha feito algo que não foi muito legal, isso é uma atitude de coragem. Coragem de agir com o coração, agir com amor. A pessoa reconhecer, a pessoa vir e falar para você, olha, eu não fiz algo legal, eu sinto muito, eu peço que você me perdoe. Isso é um ato de nobreza, isso é um ato de grandeza. Aquela pessoa está ali, ela não está menos que você. Então vamos, por favor, também, quando falar eu perdoo para outra pessoa, não se sentir superior. Porque aquela pessoa que está ali, com essa coragem de quem age pelo coração, ela está gigante ali na nossa frente. Porque não é fácil assumir e aceitar que talvez a gente faça coisas que não são tão legais para os outros. Eu espero que tenha ficado alguma coisa dentro de vocês sobre esse assunto e eu me abro aqui para receber de vocês mais insights sobre perdão, auto-perdão e receber, né, esse perdão dos outros e aceitar realmente do fundo do coração. Eu vou ficando por aqui agradecendo todos vocês. Pai Joãozinho, pode vir e até quinta-feira. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Pessoal, bom dia. Maioren, obrigado pelas informações, obrigado pela audiência. Vamos caminhando. Como eu sempre tenho falado, a gente está num momento complicado. Apesar da pessoa não gostar, a gente tem que fazer política fora do terreiro, a gente tem que fazer ações sociais, e a Umbanda é isso também. A gente está passando uma situação muito complicada aqui perto de Campinas, no acampamento Marielle. São crianças, são pessoas de idade, trabalhadores, que estão tentando ser despejados agora na pandemia. Isso é um crime, isso é contra a lei, mas é o poder aquisitivo, né? Então hoje eu vou convidar para falar com a gente a Marcela Moreira. Ela já foi vereadora em Campinas, é ativista do movimento social e tem informações do Marielle para passar para a gente. Marcela, bom dia. Conta para a gente mais ou menos o que está acontecendo. Bom dia a todos e a todas, ouvintes do programa Umbanda Sem Fronteiras, da Rádio Sensorial FM. Gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês e falar sobre a situação do acampamento Marielle Vive. Para quem não conhece, é uma ocupação na cidade de Valinhos, que existe já há 3 anos e 7 meses. E ontem, na terça-feira, saiu uma decisão judicial pela reintegração da área. Isso é muito grave, porque é uma área que serve para especulação imobiliária, que não tem um dono legal reconhecido, e a área deve muitos impostos. Era uma área abandonada que servia de despejo de carro que havia sido furtado ou roubado, desovavam corpos de pessoas assassinadas, que há 3 anos e 7 meses serve para a produção de alimento sem veneno, serve de moradia e dignidade para 450 famílias. Então, é uma irresponsabilidade em meio à pandemia ter uma decisão judicial pela reintegração dessa área e a expulsão dessas famílias. Essas famílias expulsas irão para onde? Elas têm uma casa, elas têm uma produção, crianças já estudam nas escolas de Valinhos. Então é de uma irresponsabilidade e de uma insensibilidade botar para a rua sem nenhuma garantia essas 450 famílias que existem nessa área e dão uma função social para essa terra.
A gente sabe, Marcela, que tem toda uma, como outras coisas, inclusive com a religião nossa, né? Tem muitas coisas acontecendo e endemonizam os movimentos, as pessoas, as religiões. A gente vê às vezes na internet que eles plantam alimentos orgânicos, distribuem alimentos orgânicos, inclusive para quem está em situação de rua também. Como é esse movimento no MST, essa parte de agricultura, e o que a gente tem que fazer para parar com essa demonização dos movimentos? Eu acho muito importante a abertura no programa para que a gente possa falar do MST. Se criminaliza muito o MST, se criminaliza muito as ocupações, e eu convido a todos que quiserem conhecer para que possam visitar o acampamento Marielle Vive. Quem quiser ir lá conhecer, prestar solidariedade, a ocupação está de portas abertas. Aquela área, como eu já disse, servia apenas para especulação imobiliária, e agora serve de moradia para 450 famílias, serve para produção de alimentos sem veneno. Há 3 anos e 7 meses atrás, essas famílias eram muito criminalizadas na cidade de Valinhos, mas eles conseguiram, nesses 3 anos e 7 meses, mostrar que estão lá porque querem trabalhar, porque querem moradia e querem produção e querem apenas uma possibilidade, uma alternativa para garantir dignidade para suas famílias, para suas crianças. Então, para quem quiser, inclusive, comprar a produção do acampamento Marielle Vive, pode comprar diretamente lá na ocupação. Também eles vendem, participam da Rede Livres, que acontece no sábado pela manhã. Então, quem quiser saber mais informações, conhecer os alimentos, que é uma questão muito importante, né? Além deles darem uma função social para a terra, eles conseguem produzir um alimento sem veneno e uma relação de produção que não tem exploração. Então, é muito importante as pessoas conhecerem, né, sair desse senso comum de criminalização dos movimentos sociais, sair dessa criminalização dos que lutam. Quem criminaliza é porque não quer mudança, não quer a distribuição das terras, não quer dignidade para o nosso povo. Muitas vezes, né, eu particularmente por ser da Umbanda, muitas pessoas criticam as posições que a gente toma. Mas acho que há uns 3 anos atrás a gente fez uma campanha do leite para ajudar o Marielle. O terreiro arrecadou bastante coisa, foi uma ação da Marcela. Teve uma época que o pessoal da ocupação estava sem água, quer dizer, tirando a parte política, gente, tem a parte humanitária, tem crianças, tem pessoas doentes, pessoas idosas sobrevivendo por lá. A palavra é sobrevivendo. É importante a gente pôr a mão no coração, independente de política. Como eu falei, são crianças, são idosos, um foi atropelado inclusive. Algumas ações são importantes. Marcela, se a gente quiser ajudar a fazer alguma doação, alguma coisa, existe alguma forma de ajudar o acampamento? Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade e agradecer e parabenizar o Terreiro da Vó Benedita pela campanha de arrecadação. Foi uma campanha importante de arrecadação de leite, de alimentos, de roupas, que foi feito pelo terreiro, né? E nós garantimos que essa arrecadação chegasse para a ocupação Marielle. É importante citar que, infelizmente, o seu Luiz foi atropelado numa manifestação que estava tendo na frente do acampamento, porque a Prefeitura de Valinhos não estava garantindo, como ainda não está garantindo acesso à água. Então, a Prefeitura deveria ter a responsabilidade de garantir acesso à água, que é um bem humanitário. É uma questão de direitos humanos, o acesso à água para beber e água para produzir alimento. Então, infelizmente, o seu Luiz foi atropelado e assassinado numa manifestação pacífica, onde eles estavam entregando uma carta-apelo para que a prefeitura garantisse o acesso à água e sementes. E uma pessoa dentro de uma caminhonete acelerou, o atropelou e o matou. Então, é muito importante essa solidariedade das religiões de matriz africana, a solidariedade de toda a população, para garantir que naquela área a terra cumpra a sua função social.
Então, quem quiser conhecer a ocupação, pode entrar em contato comigo. Eu posso depois, no particular, passar o contato das lideranças. A ocupação fica na Estrada dos Jequitibás. E quem quiser conhecer, quem quiser fazer alguma doação, pode entrar em contato comigo. Nesse momento é muito importante que as pessoas postem nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, um apelo para que seja revertido essa decisão judicial de despejo do acampamento Marielle. Então, agora, nesse exato momento, mais do que doar alimento, mais do que doar roupa, do que doar leite, nesse exato momento, o que nós precisamos é que as pessoas, ao se solidarizarem, coloquem nas suas redes sociais um repúdio a essa decisão de despejo do acampamento Marielle. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Eu quero agradecer a Marcela Moreira, ela é bem conhecida aqui na nossa região e a gente está expandindo esse trabalho para o estado de São Paulo. Marcela, muito obrigado. Se você puder, por favor, nos passar as suas redes sociais, e já fica o convite para a semana que vem a gente falar sobre um outro assunto polêmico que eu trago para os terreiros, que é a comunidade LGBTQ, que você também trabalha muito nisso. Então fica o convite, se você puder nos passar as suas redes sociais, eu agradeço. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade para nós divulgarmos essa decisão absurda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decidindo pela reintegração de posse, pelo despejo do acampamento Marielle. O acampamento Marielle tem as suas redes sociais no Facebook, então eu peço para que as pessoas possam curtir a página do acampamento Marielle Vive, e quem quiser também conhecer as minhas redes sociais, é Marcela Moreira no Facebook e Marcela Moreira no Instagram. Nesse momento, mais uma vez, peço a todos para compartilharem o nosso repúdio por essa decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo despejo do acampamento Marielle Vive. A gente fala, Marielle Vive fica. Nós queremos que os acampados permaneçam na área e a gente consiga avançar na luta. A gente não quer o despejo, a gente quer o contrário. A gente quer que eles sejam assentados na cidade de Valinhos, numa área extremamente valorizada, que hoje produz comida sem agrotóxico, produz dignidade, garante moradia, garante que essas crianças possam estar na escola, e a gente quer que isso seja aprofundado, essa ação de dignidade dessas famílias. Nós não queremos que elas sejam expulsas no meio da pandemia e fiquem na rua. A gente quer que eles permaneçam naquela área, garantindo dignidade para esses pais, para essas mães, para essas crianças. Mais uma vez, muito obrigada, Pai Joãozinho, pela oportunidade da gente poder conversar com os ouvintes do programa Umbanda Sem Fronteiras. Bom, gente, é isso. Uma boa quinta-feira, um bom fim de semana. Vem o programa do Pai Ronald. Quero agradecer novamente a Marcela. Para as pessoas que me conhecem, sabem que ela é minha companheira de vida. É uma pessoa que tem me ensinado muito, me ensinou a ver o mundo de outra forma. E eu só tenho a agradecer aos orixás, minha mãe Iemanjá, por ter posto ela no meu caminho. Muito obrigado, viu, Marcela? Eu amo você e a gente tem muita coisa para fazer nessa vida. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.